e-mail, não vou colocar no Siga. Vamos nós. Todo mundo está vendo? Sim, professora. Tá. Nós vamos continuar hoje, na próxima aula, a falar um pouquinho sobre a simbiose dos fungos, né? Um dos primeiros, os mais estudados, né, é a simbiose do fungo com as formigas, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Já botei aí logo de capa uma formiga que quase todos nós conhecemos, que são as formigas cortadeiras, né? E ela leva aquela folhinha para fazer isso aqui, ó. Inclusive, na atividade prática que eu vou mandar para vocês, nessa atividade prática, a gente vai ver que tem um vídeo lá explicando mais ou menos essa situação. Lá nas partes medianas do formigueiro, a gente vai ver as formigas cultivando fungo, porque elas são ótimas fazendeiras de fungo, tá? Até agora, a gente já viu as micorrizas, a gente já viu os líquens, vamos falar hoje das formigas e seus cultivares, e vamos falar dos besouros, tá? Cupins e abelhas, vai para a próxima aula. Então, quando a gente fala de formiga e simbiose, a gente não pode falar da formiga sozinha, a gente tem que pensar em 3 grupos: formiga, Basidium micoto, e uma bactéria chamada actinobactéria, que vocês vão ver depois a importância dessa actinobactéria. A actinobactéria, muito antigamente, também era considerado fungo. Vocês vão achar muito com o nome de actinomicetes nos livros mais desatualizados, tá? Então, nós vamos ter uma interação que, se não tiver essa interação aqui, é muito difícil essa simbiose funcionar. Então, vamos ver aos poucos. Existem duas grandes gêneros de formiga cortadeira. Todas vão estar na tribo Atine, que é a Hymenoptera, tá? Formicidae, e são as saúvas e as quenquens, ok? Porém, as mais estudadas aqui no nosso país são as saúvas, porque elas são terríveis. Se a gente observar, e se a gente for no bosque da nossa universidade, quase todas as formigas cortadeiras que nós temos lá são saúva. Aí alguém vai falar para mim: nossa, mas a saúva não é aquela formiga grande, eu nunca vi uma formiga grande. Existem várias espécies, tá? E uma das coisas que caracteriza a saúva é esse abdômen aqui maior, que depois vocês vão ver a importância desse abdômen nesse processo de simbiose, tá? Nós vamos ver a importância da parte do corpo, ok? Para isso, as peças bucais também, importante para manter essa simbiose, tá? Existem 14 gêneros e em torno de 230 espécies de formigas cortadeiras que vivem essencialmente de se alimentar de fungos. Ela não tem outro tipo de alimentação. Quando ela pega aquela folhinha, não é para ela, é para a sua fazendinha de fungo, tá? Elas são consideradas os agricultores mais antigos do mundo, né? Então, ou seja, é um processo de simbiose que é muito antigo dentro do nosso processo evolutivo de seres vivos. Eles consideram em torno de 50 milhões de anos. Elas cultivam um substrato que vai promover o crescimento dos fungos. Um dos fungos mais estudados é o Leucagarius gongylophoros, tá? Depois a gente vai ver o porquê desse nome, tá? Inclusive, lá no nosso bosque, a gente tem esse fungo sendo cultivado. Quando elas cultivam aqui o micélio, tá? Esse fungo vai formar hifas especiais para alimentação das formigas. E vai ser o único alimento disponível para a rainha e as larvas, tá? Depois a gente vai ver uma coisa muito engraçada da rainha com o fungo, tá? E outra coisa que é importante,
E por que ela cultiva este fungo? Porque as formigas não têm enzimas digestivas. Então, ela vai se utilizar ela vai se alimentar do fungo e vai se utilizar de uma vesícula que esse fungo faz com enzimas digestivas para digerir o próprio fungo e fornecer alimento para ela. Então, é uma relação assim muito intrínseca e muito diferenciada. Esse principal fungo que as formigas são mais estudadas, depois eu tenho uma prancha que eu vou mostrar que tem outros gêneros também, mas é o mais estudado porque evolutivamente as formigas mais evoluíram com esse fungo especificamente, tá? Ele é uma Garicácea, ou seja, da mesma família lá do cogumelo Paris, aquele cogumelo do seu champignon, tá? E o gênero é Leucagaricus. O leucagário, esse nome é horrível, gente. Gongilóforos. Óforos quer dizer sustentáculos de gôngilos. Depois a gente vai ver o que é isso. Geralmente, quando a gente olha no formigueiro, a gente não vê o cogumelo. Porque a própria formiga, ao se alimentar do micélio, ela impede que esse cogumelo se desenvolva. Quando o cogumelo se desenvolve, é porque o número de formigas que está lá dentro do formigueiro é insuficiente para bloquear o desenvolvimento deste fungo aqui, tá? Então, essa simbiose, ela foi descoberta em 1874 por Belt, que estudava os formigueiros, e ele acompanhava todas as características, né? Para ver. Existem alguns formigueiros lá no nosso bosque que no período de chuva já desenvolveu o cogumelo. Então, e o que significa isso? Quando do lado externo do formigueiro os cogumelos, os leucagáricos começam a aparecer, significa que a rainha tem que tomar uma providência. Ela vai ter que sair daqui e formar formigueiros novos, ou então ela vai ter que colocar ovos para gerar mais rainhas, e aí essa rainha sai e as rainhas novas saem para formar novos formigueiros, tá? E lembrando que quando a gente tem, eu acho que eu não botei essa ilustração, mas no vídeo que eu passei para a aula prática de vocês tem, que os formigueiros das cortadeiras, eles são interconectados. Eles não é, quando você vê um formigueiro aqui, você pode procurar a próxima saída mais para frente, para o outro lado, porque eles são formigueiros geralmente grandes. São formigueiros, às vezes, capazes de destruir uma grande extensão do solo quando as formigas o abandonam, porque aí embaixo são aquelas câmaras, né? E pode sofrer algum processo de erosão no solo. Então, nós vamos observar que essas, como eu já falei antes, elas são incapazes de produzir enzimas digestivas, né? Essas enzimas digestivas são fornecidas pelo fungo, tá? E o micélio, ele tem que ter um controle no desenvolvimento dele. Então, existem funções separadas por determinados tipos de formigas. A gente sabe que nessa colônia a gente tem funções determinadas, tá? Inclusive, no vídeo da aula prática, vocês vão ver quais são as formigas, quais são as funções que elas desenvolvem. Os fungos que crescem melhor em ambientes de pH ácido, pH próximo a 5. Então, quando a gente olha isso aqui, ela tem que manter isso aqui, ó, de forma muito ácida. E daí a gente vai ver como que ela vai manter isso de forma muito ácida. Lembra do abdômen? A gente vai voltar para aquela questão. Por quê? Porque o pH vai favorecer esse formigueiro não ser atacado por outras bactérias, né? Que estaria interessada no fungo, que estaria interessada na formiga. E, além do mais, a formiga tem uma estratégia no próprio corpo dela para eliminar outros fungos competidores e bactérias que também precisam desse pH ácido, ok? Então, vamos, os gongilófidos, não tem I não, ele é assim mesmo, sem o I, tá? No micélio, naquela porção mais esbranquiçada, algumas regiões ela vai produzir um aglomerado de hifas que tem essa vesícula aqui, ó, preenchida por enzimas.
tá? Então, a formiga vai comer a hifa e mais a enzima para digerir a hifa. Olha que louco, né? Então, cada vez que ela se alimenta disso aqui, ela vai inibir que os basidiomas se formem. Geralmente, essas estruturas, elas vão estar no terceiro micélio, aquele micélio que já sofreu plasmogamia, tem células binucleadas, tá? E estaria pronto para formar um basidioma. Então, ela fica se alimentando disso. Quando tem menos formiga do que a capacidade de se alimentar desse aglomerado aqui, o basidioma vai se desenvolver, e à medida que o basidioma se desenvolve, a própria Stipt vai desestruturando o formigueiro e vai mostrar que o formigueiro já está em extinção. Então, essas estruturas, elas vão favorecer a digestão das formigas, tá? E também vai gerar um outro processo que vai favorecer, através das fezes da formiga, a fragmentação daquela folha que ela cortou. Então, a gente vai ver isso também. Diversas enzimas, elas vão degradar esses compostos recalcitrantes que estão no solo, né? Então, também, de novo, voltando, que se alimentar dos gongílfidos, ai, o nome horrível esse, ela, após a digestão, o resíduo dessa digestão vai ter uma grande função, tá? Para a alimentação, para manter o formigueiro, para particular as folhas, tá? Quando a gente olha, ele vai formando agrupamentos arredondados. Então, a gente olha no formigueiro, nós vamos ver que tem uma parte intermediária do formigueiro, que ele fica com esse formato que está aqui, ó, parecendo uma casinha de abelha, né? Só que alguém foi lá no formigueiro e retirou. No vídeo, vocês têm, acho que tem 2 vídeos que dá para vocês observarem isso, tá? Então, na porção mediana do formigueiro, onde o micélio vai estar intensivamente desenvolvido, e aí as formigas vão estar se alimentando desses grupamentos arredondados, onde tem os gongílfidos, que ela tem que dar conta, ir alimentando e retirando, tá? Quais são as enzimas que nós vamos encontrar dentro dessa estrutura? Lacase, protease, pectinase, hemicelulose, celulase, xilase, utilizada na digestão da própria formiga. Porque o fungo vai absorver bastante coisa das folhas que a formiga levou para o formigueiro. E só que para o fungo, muitas partes das folhas, ele não precisa digerir, ele está suficiente, mas na hora que ela se alimenta do fungo, ela tem que terminar o que o fungo não digeriu das folhas. Então, ela vai ter uma série de enzimas que vai favorecer isso, tá? Então, aqui, ó, no topo do formigueiro, as folhinhas vão sendo depositadas, tá? Forma o que a gente chama de biomassa foliar. Essa biomassa foliar é para cultivar o micélio do Leucoagaricus, né? Esse Leucoagaricus vai produzir os gonfídeos, que vai ser fonte de alimentação da formiga, principalmente na porção mediana, que à medida que as folhas vão sendo degradada e fragmentada pelas formigas para favorecer o fungo em decompô-las, tá? Então, os fungos vão crescendo na porção de baixo. E na porção mais inferior vão estar as porções mais antigas do formigueiro. Por isso, quando você vê o topo de abertura de um formigueiro, a gente nunca sabe qual é a profundidade que esse formigueiro está. Sabe-se que na região mediana é onde está o maior fornecimento de alimento, é onde os micélios vão desenvolver bastante, vão formar os gonfídeos, tá? E aí vai ser a região alimentar mais importante do formigueiro. A contribuição substancial para a ciclagem de carbono no ecossistema neotropical é muito intensa. Considera-se que essas formigas cortadeiras, elas ocorram praticamente na região neotropical, ou seja, as Américas, porções das Américas que estão nos trópicos, tá?
E aí a gente tem aqui o extrato do formigueiro, o topo do formigueiro, aonde vai chegando as folhas que as formigas traem, a região mediana, aonde está um intenso desenvolvimento do micélio, alimentação da colônia, em todos os níveis, e o fundo, onde vão estar alguns resíduos, algumas porções mortas do micélio, etc. É como se fosse praticamente uma compostagem invertida, né? E aí, nesse fundo, vocês vão ver no vídeo que tem umas formiguinhas que trabalham aqui para remover essa sujeira aí, esse resíduo que ficou, tanto da alimentação, porção velha do micélio, outros fungos que tentaram atacar o formigueiro e que foram mortos, então tudo vai descendo para essa porção aí. O fungo degrada a biomassa vegetal depois que as formigas particulam, tá? E aí já observaram que ele vai usar para essa degradação ferramentas genômicas e metaproteônicas de alta capacidade, tá? De degradação da celulose. A folhinha chega lá, ela tem lignina, ela tem celulose, né? Ela tem outros compostos dependendo da planta que ela leva. E só lembrando aqui que não é só as folhas que a formiga leva, não, são partes vegetais, tá? A folha é porque a planta tem mais folha, a gente enxerga mais folha, mas ela pode levar pétalas, outras porções da folha, pode levar brotos novos, tá? E aí ele vai precisar dessa enzima lignocelulase, ou seja, para digerir lignina e celulose, e é uma enzima eficaz, porque à medida que a formiga já iniciou o processo de compostagem, o fungo vai acelerar e vai intensificar isso através dessa enzima, tá? As formigas cortadeiras, né? Aqui tem dois exemplos, a Aptacefalotes e Acromix ecto, essa aqui é a quem-quem e essa aqui são as formigas cortadeiras lá, tá? As saúvas. Elas vão controlar a biomassa vegetal e a degradação do ecossistema, tá? Então, por mais que a gente tenha um desconforto, às vezes você pisa num formigueiro lá, a formiga massacra um pouquinho o seu pé, etc., o que vai acontecer? Elas favorecem o controle dessa biomassa no ecossistema, tá? Porque às vezes elas vão e atacam só uma árvore, ela não ataca todas ao mesmo tempo, porque elas precisam ter um trabalho coordenado. E aí, essas folhas, depois, vai ser importante na reciclagem do carbono, porque o formigueiro, quando pega essa parte do fundo que as formigas começam a remover e depositar externamente, isso vai servir, desses organismos mortos, vai servir de alimentos para as raízes, ser absorvido pelas micorrizas, repassar pelas plantas. Então, o ecossistema, né, como diz aquela máxima como é que eu vou falar? Que o pessoal fala, é tudo integrado, né? É uma máxima da ecologia toda integrada. A gente não pode estudar um ecossistema como um todo. Aqui está um formigueiro, né, artificial. Eu quero destacar antes isso aqui, ó. Como que acontece o desenvolvimento dos gingrofídeos ao longo da superfície até o fundo do formigueiro. Na região do meio é onde eu vou ter mais estruturas por centímetro quadrado, aqui em torno de 20, chegando a 25 centímetros quadrados com essas estruturas. Para a gente, 25 centímetros não é nada, quase o tamanho de uma régua, né? Assim, for fazer metro quadrado, dá 5 centímetros, quadradinhos de 5 centímetros, né? Mas para a formiga que é pequenininha, isso é um espaço muito grande de você ter essa dimensão de disponibilidade de alimentação. Então, nessa região onde o micélio está desenvolvido, o formigueiro fica esbranquiçado. Nessa região onde as folhas estão passando por uma degradação parcial feita pelas formigas, ele fica um pouco escurecido, e na região de baixo, onde a gente vai encontrar como se fosse o lixo ou o esgoto do formigueiro, né, já não temos tanto desenvolvimento dessas estruturas que alimentam as formigas. Aqui a gente vai ter resíduos mortos, etc. Então, eles chamam isso aqui de jardim de fungos. As formigas são ótimas jardineiras.
Então, o que a gente vai ver? Aqui dá um exemplo dos gonjofídeos. Ai, gente, esse nome é horrível. O que vai acontecer? A formiga, ela come os gonjofídeos, ele passa pelo trato digestivo dela, ajuda ela a digerir o fungo também que ela se alimentou junto, e o resíduo disso vai gerar um depósito fecal, que ela usa esse depósito fecal para fragmentar as folhas que ela está trazendo, tá? Aí a gente vai ver, ela junta as folhas cortadas e mais o depósito fecal. A gente vai ver um pouquinho mais à frente como é que funciona isso. Então, um formigueiro de uma formiga cortadeira, ele é muito estruturado. Ele é uma cidade estruturada. Ele tem o aporte de alimentação, como as nossas vias públicas aqui, que vai chegando os caminhões com as nossas comidas, etc. Ele tem a cidade alimentada, que é a região do meio, e ele tem o esgotamento dessa cidade feito, reciclado, olha como elas ainda são melhores que a gente, e devolvido ao meio ambiente para ser reutilizado. Então, se a gente observar, existem camadas, e nessas camadas a gente vai vendo a entrada de folhas, a gente vai vendo aqui a porção meio que intermediária, os outros tipos de elementos do formigueiro, que vocês vão ver no vídeo, que vai estar bem detalhadinho, tá? Para a gente ganhar um tempinho aqui na nossa prática. Cada um tem uma função, né? Quem traz as folhas, quem cultiva os fungos e quem está lá na lixeira sendo o gari do formigueiro, tá? É uma forma muito organizada. A gente vê indivíduos de diferente tamanho, quem vai buscar folha, quem está ali cultivando o micélio e quem está ali na limpeza, tá? Essas enzimas do tipo protease, que vão ser produzidas pelas formigas cortadeiras, ela tem uma quantidade significativa, né? Serina e melatoprotease, tá? Que é produzida pelos fungos e auxilia na digestão das formigas. A digestão das formigas vai gerar outras enzimas, tá? E essas enzimas que estão aqui, ó, ela vai facilitar todo o processo de digestão da formiga e vai gerar um resíduo muito importante que vai sair nas fezes dessa formiga para voltar ao ciclo inicial. Então, as formigas que não têm enzimas digestivas dependem do fungo para a sua digestão e, ao mesmo tempo, ela gera outras enzimas a partir dessa mistura das diferentes enzimas que tem após o processo digestivo, para auxiliar na fragmentação das folhas. Então, vamos lá. Quais são as etapas da jardinagem da formiga? Primeiro, ela tem que assegurar o substrato. Ela vai coletar esse substrato lá nos chamados jardins do fungo, tá? Aqui ele está dando um exemplo das saúvas, tá? Ela vai coletar esse substrato no jardim do fungo. Uma vez ela coletando o substrato, ela vai lamber a superfície da folha, ou seja, jogar a sua saliva, e além de, à medida que ela lambe e joga a saliva, ela deposita o fluido fecal. Então, ela tem 2 tipos de substâncias para ajudar a degradação da folha que ela traz, a fragmentação da folha. Aí a folha começa a ser fragmentada, tanto pelas fezes quanto pelas enzimas, que é um conjunto de enzimas aqui, quanto pela que é resíduo da alimentação, pela saliva dela, tá? Então, isso vai ser importante. À medida que ela joga as fezes e a saliva, ela começa a pressionar essa folha com as patas, né? E mandíbulas, para que esse líquido penetre e essa folha comece a fragmentar. Que uma vez a folha fragmentada, fica fácil para o fungo penetrar e fazer a decomposição, tá? Então, ao rasgar o substrato dessa forma, com saliva, fezes
e a pisotiação, ela vai fazer a redução de tamanho desse fragmento de folha que ela trouxe, tá? Aí, o que ela faz? Vai inserir esse substrato todo repicado na região superior do formigueiro, lá do seu jardim de fungos, né? E vai incorporar o substrato nesse jardim e vai, ao mesmo tempo, buscar da região mediana do formigueiro as hifas de fungos para misturar aqui dentro. Às vezes o fungo cresce, às vezes não. Então, a formiga entra lá, aí já é etapa de outro grupo de formiga, da colônia, traz as hifas de fungo e deposita aqui no meio da folha. Aí o fungo começa a crescer, desenvolver, já está bem fragmentada essa folha, aí o formigueiro vai se desenvolvendo, vai crescendo, tá? Então, dentro do ninho das formigas, as formigas menores mastigam essas folhas, as formigas maiores saem e buscam as folhas, as formigas faz as fezes e lambe, as formigas menores mastigam a folha e formam uma polpa ou uma pasta, tá? E nessa polpa de fragmentos é que é colocado o fungo. Mais tarde, pequenas formigas também colhem o fungo, depois que já formou os gongilfídeos, e vai alimentar a colônia, tá? Então, vai alimentar as formigas que estão em formação, vai alimentar quem está trabalhando, é como se fosse aqui já no final, já um garçonzinho que vai servir já os gongilfídeos, ok? Exatamente para evitar a contaminação, porque a formiga que andou fora do formigueiro pegou de tudo lá, né? Aí, quando ela entra no formigueiro, as patas podem estar com fungos que podem atacar, então elas não penetram dentro do formigueiro. Todo esse processo, né, que vai desde trazer a folha até formar um micélio estabelecido com seus gongifídeos, levam de 4 a 6 semanas, dependendo da época do ano. Por quê? Porque tem época que tem maior disponibilidade de folhas. Por exemplo, um período chuvoso. No período chuvoso, a formiga fecha o seu formigueiro para evitar essa entrada de excesso de água, apesar que o fungo vai precisar de água. E no período mais seco, né, aí a gente vê elas trabalhando. Ali entre o ICB2 e que é o meu caminho que eu faço, né, a gente vê muitas formiguinhas carregando as folhinhas, tá? Então, nós já vimos que tem um tratamento físico, ou seja, as operárias, faltou um Szinho aqui, desculpa, eles vão buscar, eles seguram, depois lambe o substrato para já ajudar a fragmentação. Depois um tratamento químico, que as operárias também, ao receber esse substrato, já que está lambido, vai fazer as fezes nesse substrato, vai pressionar com os pés e com as peças bucais para fazer a fragmentação para que esse fluido fecal e a saliva possam penetrar, e depois a incorporação e distribuição dos fungos. As formigas, quando já está tudo já bastante fragmentado, as formigas trazem, os outros grupos de formigas trazem e depositam nessa massa foliar pré-decomposta para que o fungo possa se desenvolver, ok? Aí eu queria uma foto melhor, ainda porque eu não tive tempo ontem de mexer e hoje de manhã já tinha uma reunião que eu ia mexer. Essa aqui é uma rainha. A rainha, quando ela vai criar um novo formigueiro, aquele formigueiro ficou velho, não tem condição mais de controlar o desenvolvimento do basidioma, o basidioma vai estourar o formigueiro, o que ela faz? Ao fazer a sua revoada, ela vai lá na região do meio do formigueiro e pega fragmentos de fungos. Então, ela voa, acha um local ótimo, com aquele funguinho na boca lá, e quando, nas peças bucais, desculpa, quando ela acha um local ideal, ela vai cavar por 10 horas um canal no solo para depositar nas profundezas desse solo este fungo, tá?
e começar de novo o seu formigueiro. Por que ela cava por 10 horas? Olha que organismo trabalhador. Porque o fungo precisa de escuridão, o micélio do fungo precisa de escuridão. Então, ela vai escolher inicialmente um solo, que seja um solo que tenha bastante matéria orgânica, tá? Para que depois os soldados que vão buscar vão cortar folhas e trazer, dê tempo para esse fungo enquanto ele decompõe, enquanto a própria rainha coloca ovos, porque ela voa sozinha, né? Dá tempo para esse fungo se manter com ambientes com matéria orgânica. E aí, por conta disso, está o terror da monocultura, porque para você plantar um milho ou plantar uma soja, você aduba o solo. Então, a formiga já vai encontrar um solo com matéria orgânica, né? Para que esse fungo possa crescer e outras substâncias. Então, elas acabam sendo a vantagem que ela tem no ecossistema de pegar carbono, né, através das folhas, fazer todo o processo e devolver aquele resíduo do formigueiro para manter o ecossistema lá, devolver as substâncias recicladas, ela vai se transformar numa praga, porque ela vai tirar, na monocultura, ela vai tirar muitas folhas. Só lembrando que o formigueiro, subterraneamente, ele é integrado, tem várias saídas, então ela vai acabar, porque, infelizmente, as plantas que são selecionadas são aquelas plantas em que a formiga também tem afinidades para destruir. Enquanto que na floresta ela ia se concentrar em uma ou outra árvore, em uma ou outra planta, nessa ela vai concentrar na plantação inteira. E aí, o que o pessoal faz? Joga agrotóxico para matar esses organismos, né? Que teriam uma função ambiental bastante interessante, tá? Quais são os benefícios recebidos pelo fungo? Até agora a gente viu a formiga, que se alimenta, tem enzima digestiva, etc., né? Primeiro, ele recebe o substrato orgânico, as folhas. O fungo vai ter os seus contaminantes, aqueles inimigos naturais removidos, tá? Esporos de outras espécies ou de bactérias indesejáveis que iria competir com ele. Ele não tem quem compita com ele ali dentro, porque as formigas estão tomando as suas providências. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Ele vai produzir também substâncias antibióticas. A formiga vai produzir para ele substâncias antibióticas que vai dar uma barreira de proteção para esse fungo, tá? A formiga, ao adubar continuamente com as suas fezes, vai fragmentar bastante, então ele não vai ter um trabalho como ele teria na natureza, de particular, etc. Inclusive, consideram que algumas enzimas dessas de fragmentação, esses fungos já não desenvolvem mais, porque as próprias formigas desenvolvem. Claro que as fezes é um resíduo direto, né, da alimentação feita por aquelas estruturas que têm enzimas. Então, junto uma série de enzimas, mais o produto da digestão, e aí a gente tem uma substância que já facilita isso. E outra coisa, as formigas, quando vai formar um novo formigueiro, contribuem com a distribuição geográfica desse fungo, principalmente nos trópicos, né? Então, ela vai, a rainha, né, que eu acabei de exemplificar agora, vai transportar este fungo para novas áreas do formigueiro. Qual é o problema? Na hora que a rainha transporta, vai aqui, pega uma massa desse fungo e leva, ela vai fazer um processo de clonagem. E aí tem uma fragilidade desse fungo, que ele está sempre sendo clonado. E é por isso que ela tem que fornecer substâncias protetivas, né? Evitar contaminantes para esse fungo, porque ele é sempre clonado, tá? Considera que o cultivo da formiga por esse fungo é uma agricultura contínua, né? E o objetivo da formiga, o benefício que o fungo recebe, é captação de alimento. Ele já recebe o alimento pré-digerido, tá? Então, as formigas vão garantir a reprodução heterotálica desse fungo. Em algum momento no ciclo de vida, dois espécimes de origem diferente, porque a gente lembra que Basidium micota não se reproduz com micélio que foi formado por mesmo micélio, tem que ser micélios diferentes.
Então, mesmo sendo uma clonagem, esse conjunto que está aqui de terceiro micélio, ele tem 2 componentes genéticos. Se a formiga parar, não der conta de se alimentar dele como um todo, o que vai acontecer? A cariogamia acontece e daí forma o basidioma, tá? A mastigagem das folhas pela formiga, a formiga traz, a gente já viu aqui exemplo da saúva, traz essa folhinha, tá? Ela vai colocar aqui, ela vai pisotear, jogar fezes, etc., tá? E depois vai cultivar esse fungo e vai ter o benefício alimentar. Mas também a formiga vai fazer o quê? Ela vai controlar uma série de pragas, leveduras, bactérias e outros fungos patogênicos que poderiam estar competindo com este fungo. E também, o que vai acontecer? A formiga, ela vai permitir que algumas bactérias fixadoras de nitrogênio fiquem no formigueiro, para que possa fornecer nitrogênio quando esse fungo precisar crescer e vice-versa, o fungo fornecer também uma alimentação. Isso acaba sendo uma guilda, ou seja, uma interação de outros organismos. A gente vai ver como que a formiga vai combater essas outras pragas que está aqui, esporos patogênicos, né, bactérias patogênicas, tá? Em troca de uma alimentação. Se a gente observar, o fungo fica meio paradinho, e a formiga no rala lá, né? Fazendo várias coisas. O fungo tem todos os compositores removidos, principalmente 2 ascomicota mitospóricos, que é o Trichodema e os Covopsis, né? A gente vai ver um pouquinho desse exemplo do formigueiro, tá? Então, a grande função da formiga, cultivar o fungo, proteger esse fungo dos organismos predadores dele, né? No sentido de fazer com que ele fique doente ou se decomponha, beneficiar o desenvolvimento de bactérias fixadoras de nitrogênio, tá? Então, não é só a folhinha ali, não. Quando a gente olha uma formiga, muitas vezes vê nessas formigas que estão lá fazendo o cultivo ou levando a alimentação para outras fases do formigueiro, a gente vê na superfície do corpo uma massa esbranquiçada. O que é isso? Actinobactéria. Qual é a função da actinobactéria? Ó, matar isso tudo aqui, ó. A actinobactéria vai favorecer com que ocorra a perda desses materiais contaminantes. Então, muitas vezes, nas regiões mais novas, ela apresenta um crescimento, né? Essa actinobactéria, ela é colonial, ela apresenta um crescimento que a formiga fica até esbranquiçada. Outras vezes, ela fica só na superfície do tórax, ou então em pequenas aberturas que tem no tórax e no abdômen, tá? Mas é comum a gente observar isso. Então, o que essa actinobactéria vai crescer? Quando ela está esbranquiçada aqui, se chama de placa propleural, tá? E a espécie principal é a Actinobactéria actospinosus, tá? Então, formiga e actinobactéria é um defensivo do fungo. Se a gente fosse, como a gente falou que ele é um agricultor, então seria um defensivo agrícola do formigueiro, tá? Que isso é muito importante. Por isso que no início eu falei que a simbiose era fungo, formiga e actinobactéria, tá? E daí a gente vai ver, as folhas são cortadas, alimenta lá o nosso funguinho leucoagárico, né? Esse leucoagárico alimenta as formigas. As formigas, por sua vez, vão ter outros simbiontes também no seu corpo, principalmente de actinobactéria, que vai dar proteção, que vai evitar os efeitos detritívoros, né, o que vem junto com esses efeitos detritívoros, vai evitar patógenos, né, aqui o exemplo é o Scovopsis, que é um ascomicota mitospórico, vai evitar
patógeno. Então, quando o cogumelo cresce, desenvolve, a formiga não se alimentou bastante, não levou aquela camadinha de actinobactéria suficiente, porque já diminuiu o número de formiga. O Scovopsis cresce, aí a rainha pega, vai embora. Porque não adianta lutar, às vezes, contra um patógeno, tá? Através dos tempos, o Lee et al. Fez, esqueci o ano aqui, mas se não me engano é 2018. Ele fez um trabalho evolutivo com as formigas e observa que as cortadeiras estão no topo evolutivo. Essa simbiose, né, ela favoreceu um ganho ambiental melhor que os outros grupos de formiga, tá? Então, fungos, formiga e actinobactéria permitiram com que essas formigas fossem as mais evoluídas, que elas estivessem principalmente em locais bastante interessantes. Para obter folha o ano inteiro, né, nós precisamos estar no trópico, porque a gente sabe que nas regiões temperadas, no inverno, as folhas caem, a formiga não teria o seu jardinzinho para ser suprido, né? E o fungo iria morrer, porque não teria comida, então seria todos aqueles processos. Então, por isso, a distribuição neotropical, ela precisa ficar num ambiente em que as plantas tenham folhas o ano inteiro, tá? Então, e isso está associado com a sua conformação corporal, as aberturas que tem no tórax e no abdômen, a capacidade da sua peça bucal e seus pés de fragmentar, além dos resíduos corporais e salivas para ajudar no seu processo de manutenção deste fungo, tá? Eu tentei achar, ver se esse autor tem um estudo mais recente, que esse estudo é de 94, e a gente, mas não encontrei isso, como ele fez aqui, tá? E a gente poderia estar observando mais dados de um DNA mais depurado. Ele colocou aqui, ó, a evolução do fungo juntamente com a evolução da filogenia das saúvas, tá? Então, ele vai observando que as saúvas, elas vão estar interagindo com outros fungos também, tá? Aqui a gente tem 2 espécies de saúva e a gente tem outras espécies de fungo. O exemplo que eu dei agora, que é o leucagárico, né? O leucagárico seria isso no ano de 94, talvez atualmente já tenha mudado essa configuração, talvez a forma mais primitiva de fazer associação com as formigas. Ele está bem mais voltado aqui para a base, tá? E que, evolutivamente, ela foi descobrindo outros tipos de fungos a serem cultivados, tá? Como uma boa agricultora, né, ela vai trabalhando nisso. Então, nós vamos observar que ainda tem poucos estudos, mas eu não evoluiu muito porque eu procurei talvez ser mais especializado. E com isso a gente encerra essa parte das formigas. Eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida sobre formigas. Se alguém tem alguma dúvida. Sim. No caso das formigas, a casta delas já é definida, não é pelos fungos, no caso, desculpa, a pergunta é mais sobre as formigas. A casta delas já está definida geneticamente ou por idade? Por exemplo, na abelha você tem idades, abelhas com 10 dias, 5 dias fazem determinadas funções. Eu não quis detalhar muito aqui, o soldado, não sei o quê, porque tem no vídeo, vocês vão ver um especialista de São Paulo, se não me engano, o USP ou Butantan, falando sobre as diferentes etapas dessas formigas, em que locais de formigueiros que ele trabalha. Ah, legal, obrigado, professor. Tá? Lá vocês vão ver quem faz a função, quem está lá no topo, quem está no meio, quem é o lixeirinho, tá tudo lá no vídeo, são 2 ou 3 vídeos muito interessantes, né? Inclusive, eles fazem formigueiros artificiais em garrafas de vidro, assim, grande, né? Frascos de vidros grandes, que você consegue ver o formigueiro todo através desse frasco. Lá está bem detalhadinho, tá? Que aí vocês vão ver. A Cássia está dizendo que o meu setor também não tem praça. Voltamos no final, Cássia e João Paulo, para a gente tentar resolver isso, tá? Vamos passar agora, vou fechar isso aqui da formiga, para os besouros, tá? Deixa eu fechar aqui, para ficar só um.
senão não ficasse. Vamos passar agora para os besouros. O besouro, coitado, alguns autores consideram que ele ainda está em fase de desenvolvimento dessa simbiose. Mas nos países que têm coníferas, isso virou uma praga. E no Brasil, como a gente tem, somente no sul do Brasil, pessoal, e também pessoal que produz papel, tem plantações de pinheiros, né? Também, não só para uso de papel, mas para uso de madeira de construção, etc. E ao introduzir esse pinheiro, introduziram algumas coisas que também não são muito boas, né? Uma delas é o besouro. Existem alguns grupos de espécies, mas tem um besouro que é mais estudado, porque ele é uma praga na América do Norte, daí as pessoas começaram a estudar bastante também. O gênero, né, é uma praga na Europa. Se a gente for observar a filogenia do besouro, esse gênero aqui, Dendrocotomus, tá? Aqui ele botou uma espécie, mas representando o gênero, é o besouro que a gente vai falar principalmente. Eu vou falar de 2 besouros, o outro eu não achei nessa árvore filogenética, deve estar dentro de uma tribo dessa aqui. Hoje de manhã eu ia até olhar, né? Mas eu tive uma reunião que durou de 8 até quase agora em cima da aula, não olhei. Então, vamos conversar de 2 besouros, mas mais principalmente desse besouro aqui, tá? Uma das coisas que a gente precisa ver em primeiro lugar, nesses besouros que fazem simbiose com o fungo, que ele tem uma capinha aqui, ó, logo abaixo da cabeça, aqui o abdômen, ele tem uma capinha chamado de micângio. Eu deixei o nome em latim, tá? Porque eu não sei como eles traduziram em português, aí o latim já fica pronto, tá lá nos livros, os ingleses usam em latim também. Essa capinha, essa estrutura, que quando ele entra, a fêmea, principalmente para desovar, ela carrega com ela, nesse tipo de mochilinha, o fungo simbionte. Então, à medida que ela já está preparada para desovar, essa capinha cresce muito, chega a ocupar quase que o corpo dela, porque ela vai ter que deixar os ovos e vai ter que deixar os fungos simbiontes, tá? Aqui já é menos tempo que a formiga, em torno de 20 milhões de anos, tá? E isso começou porque alguns besouros que alimentam de outros dispersores começaram a ver que eles precisavam se proteger também. Eles consideram que é um processo evolutivo ainda em desenvolvimento, a gente vai ver por quê, porque além de carregar o fungo que vai alimentar seu filhote, ela carrega outras coisas que não é benéfica para esse fungo. E eles consideram que esse processo ocorreu em torno de 7 vezes, ou seja, o besouro pegou o fungo, em determinado momento ele desistiu do fungo, depois ele pegou o fungo de novo, até os dias atuais que esse grupo, né, que eu mostrei para vocês, vai manter esse fungo com ele. Até em determinado momento de reunir o fungo e o besouros compatíveis para ter uma estratégia simbiótica. Então, foram vários fungos que tentaram também essa estratégia, né, e que daí não conseguiram. Então, evolutivamente, existe um grupo de coleópteros, né, no vulgarmente besouro, que tem uma grande intensidade simbiótica com o fungo. Para que ele quer o fungo? Para alimentar a sua larva. Ele põe o ovo e põe o fungo. Aqui está a larvinha, né? Então, na hora que ele deixa a larva, ele deixa também o micéliozinho do fungo, porque naquela bolsinha o fungo vai crescendo, não fica só os esporos, ok? E principalmente da fêmea. E tem outros grupos também, o vermelhinho foram os que desistiram, né? E aí a gente tem um outro grupo menor também que faz simbiose com o fungo, tá? O que vai acontecer? Quando o pinheiro que está aqui, especialmente nessa porção basal, que os besouros atacam, é onde a madeira já está bastante estabelecida, porque o adulto, ele vai se alimentar de serragem, ele tem enzimas, ele tem as peças bucais para abrir, penetrar na árvore, tem enzima que vai afrouxando
Inicialmente, o alburno, lembrando lá da anatomia vegetal, o alburno é a parte viva, que fica mais externamente, e a parte central, que é o cerne, que já é formado por xilema morto, bem denso. Então, ele precisa passar por esse alburno e chegar até o xilema. Ele vai ter que deixar esse tipo de material no xilema propriamente dito, tá? Para que as suas larvas possam se desenvolver, alimentando inicialmente o fungo. O xilema vai alimentar, porque o fungo é ligonoleico, né? Esse fungo, ele é um fungo que vai formar uma orelha de pau, ok? E aí a larva vai comendo esse fungo e o fungo vai comendo o xilema, tá? Então, ele precisa, para atravessar essa fronteira, ter bactérias no seu intestino que evite ataques de fungos patogênicos ao besouro, tá? Então, ele tem um sistema digestivo bastante interessante. Vai promover a vitalidade do besouro e vai fazer com que esse besouro penetre do alburno até o cerne dessa planta, da parte ainda ativa, de células ativas, até a parte de células mortas de xilema que está no centro da planta. Então, é muito comum a gente ver quando esses besouros penetram nas árvores. Isso aqui acho que tem um vídeo lá que está em espanhol, que eles, se não me engano, é no México, eles ficam enlouquecidos, porque eles perdem madeira, né, por conta disso. Então, tem umas técnicas que eles fazem lá para impedir que ele passe do alburno para o cerne, né? Mas eles fazem a fiscalização e isso mata, nas matas de coníferas nativas, além dos outros cogumelos que são parasitas, né? Esse besouro acaba com a parte da vegetação, tá? O besouro mais estudado, por ser considerado uma praga, é o Dendroctonus frontalis. Tem outras espécies de endócrinos também que fazem esse processo de infestação. Aqui a gente tem o adulto, visto de cima, visto de lado, aqui já a larva, em volta, esse branquinho que está aqui, ó, é o micélio que a larva vai se alimentar, tá? Então, o adulto se alimenta de fungo? Não. Ele carrega o fungo naquele micanjo, tá? Para deixar na hora que ele colocar o ovo, aí o fungo começa a crescer e digerir o xilema e a larva começa a comer. Só que à medida, vocês vão ver depois os caminhos, quando a larva já fica bem saradinha, ela já começa a não comer mais tão o fungo, mas começa a comer a madeira, quando ela já está próxima a se transformar num adulto, porque na fase adulta, a alimentação desse besouro vai ser a madeira, tá? Então, o fungo é um basídio micota, o Entomocortium, que é uma orelha de pau, tá? Que vai se desenvolver aqui. Então, quando essa larva cresce, vai embora e deixa o micélio aqui, esse micélio vai continuar decompondo essa árvore, tá? Aqui, ó, esse fungo hoje está dentro de Russulares, né? Aqui tem exemplos de vários micélios, né? Que eles levaram no laboratório para ver o crescimento exuberante. Esse exemplozinho que está aqui, ó, é como fica a madeira e a camada de fungo que o inseto vai se alimentar. O inseto fica comendo isso aqui, vai predando, como se fosse uma graminha, né? Ele vai comendo essas projeções da hifa do jeito que está aqui, tá? Esse besouro, ele vai ser em simbiose com esse fungo. Aqui, ó, a gente tem os ovos e aqui, ó, o micélio que se desenvolveu e cresceu. Os ovos só vão germinar quando ele estiver totalmente envolvido pelo fungo, ou seja, a superfície total do fungo vai perceber que tem uma grande, do ovo, que tem uma grande quantidade de micélio, e aí a larva se desenvolve. Eles vão depositar a larva no floema dos pinheiros e vão inocular o fungo para alimentar essas larvas. A larva inicialmente vai ter alimentação da parte floemática, daí ela vai crescer até o cerne, depois ela vai voltando e vai fazendo todo esse processo.
Aqui eu já tenho uma larva em desenvolvimento, né? Aqui não parece tanto fungo, né? Mas aqui ela já, eu acho que já está na fase final, porque tem praticamente serragem, tá? Eles dizem lá que está se alimentando, mas eu não vejo o fungo. Eu vejo nessa aqui, ó, que tem o fungo, ok? E aí a larvinha está se alimentando desse fungo aqui, ok? Qual é a interação da importância do basídio para o besouro? Primeiro, amolece a madeira com as enzimas, lembrando que a decomposição do fungo é extracorporal, ele joga a enzima fora do corpo. Favorece as formações dos túneis do besouro. O besouro ele tem que sair da árvore. Depois ele entrou para colocar o ovo, e aí depois as larvas crescem e precisam sair. Para sair, elas vão criar caminhos dentro da madeira, que é o que inutiliza a madeira, tá? Então, elas vão as próprias enzimas que amolece a madeira e favorece o desenvolvimento do fungo, vai fazer com que o besouro se alimente, e à medida que se alimenta, ele vai fazer um caminho para sair. As hifas vão retendo nutrientes, tá? E quando desenvolve, o fungo já não é predado pelo besouro, ele vai produzir basidiomas, tá? É uma fonte de alimento muito rica na fase inicial larvar, porque na fase terminal da larva, é que no vídeo vocês vão ver, forma uma larva tão gorda, tão grande, quase do tamanho da mão da gente, né? Meio nojentinha aquela larva. Vai ter liberação de nutrientes retido nesse basilioma, tornando acessível para outros níveis tróficos, né? Os micélios maiores e maiores basidiomas podem manter maior abundância do besouro na madeira. Qual vai ser a importância do basidioma? Lembra do micanjo? Então, a fêmea, antes de entrar, ela vai precisar captar esporos desse fungo e colocar naquela mochilinha dela, naquele micanjo, e dentro do micanjo esse fungo vai o esporo vai germinando, se desenvolvendo, ela vai fornecendo algum alimento para que esse fungo se desenvolva, aí o micanjo vai aumentando de tamanho, tá? Aqui, alguns enterocórtium vão formar estruturas reprodutivas sexuadas, né? Que a gente vai observar. Essas estruturas reprodutivas vão formar um himênio, lá onde nós vamos ter os esporos, né? Aqui, ó, os esporos sendo formados, aqui um basidiósporo, né? Sendo formado, e aqui são estruturas que muitas vezes envolvem e protegem esses esporos formados, ok? Aí nós vamos para a hora da desgraça 3. Por que isso? Porque este besouro, ele carrega na mochilinha dele o fungo que vai alimentar os seus ovos, mas ele carrega no corpo dele um competidor com o fungo que vai alimentar suas larvas. Ele carrega o Ophiostomba, que é um ascomicota, que vai competir com o Entomocórtium, que é o que alimenta as larvas. E, nesse caso, o próprio besouro prejudica as suas larvas. Então, o que eles dizem disso? Eles dizem que é uma evolução que ainda não terminou, porque em algum momento, como as formigas fazem lá com as actinobactérias para evitar os competidores, esse besouro, em algum momento evolutivo, ele vai ter que inventar alguma coisa, algum mecanismo, alguma bioquímica, alguma outra estratégia para eliminar isso. Porque o que acontece? Esse Ophiostoma, ele vai se desenvolver antes do besouro colocar as suas larvas, seus ovos, né? E aí ele vai fragmentar muita madeira, vai deixar que entre muita luz dentro da madeira, e ao entrar muita luz, o Entomocórtium não se desenvolve, ele precisa de escuridão. Então, vai estragar a madeira, vai estragar o ciclo evolutivo dos besouros, tá? E essa iluminação vai ser danosa para que esse ciclo simbiótico se mantenha. Então, o besouro, ele também carrega outros fungos, e esses fungos produzem antifúngicos e antibióticos, né? Que impede o desenvolvimento, aqui está errado, desculpa, gente, o desenvolvimento e o crescimento do Entomocórtium, ok? Então, isso vai ser importante. Por essa razão, considero uma simbiose em fase de adaptação.
Então, ela não é uma simbiose final, porque o besouro, coitado, ele é burrinho. Ele protege lá naquela mochilinha, no micanjo, aquele fungo que vai alimentar as suas larvas, só que ele carrega no corpo dele um fungo que vai detonar com o fungo que alimenta as larvas. Então, por isso que eles consideram uma simbiose em fase de adaptação, tá? Aqui eu tenho só para a gente observar o fungo que ataca o outro que alimenta as larvas. Ele tem umas conídeas, né, que é um actinomycetes, um ascomicota mitospórico, né, ele deixa bastante esporo, e esses esporos grudam no corpo do besouro, e o besouro não sabe eliminar, tá? Então, algumas espécies são mitospóricas, né, desse ophiostoma, e outras já desenvolveram peritécios, ok? Aí, o que a gente vai ver? A gente corta, pegou um lenhador lá, a gente sabe que nos Estados Unidos o pessoal Canadá, né, extrai muita madeira de pinheiro, hoje em dia já de uma forma mais ecológica, mas muito antigamente era uma coisa terrível. Pensa também numa árvore de Natal, que naqueles países, no final do ano, é muito comercializada e tal. Você imagina, você compra uma árvore de Natal, toda troncha por dentro, cai na sua cabeça dentro de casa, né? Então, isso ninguém quer. Deixa eu falar, o besouro entrou, passou o alburno, chegou cá no cerne, no centro da madeira importante. Aí aqui ele vai deixar em algum ponto os ovos com o micélio, e a larva, como não sabe qual é o ponto que a mãe deixou ela vai formar outros caminhos. Então, por isso que a gente tem a madeira com outros caminhos sendo formados. Geralmente, essas regiões aqui é onde são deixados os ovos, né? E aí, se a gente pegar no outro sentido, a gente vai ver esses caminhos. Só que o pobre coitado do besouro carrega o mofo preto aqui, ó, que vai estragar, vai crescer, vai fragmentar muito mais rápido essa madeira e vai expor essa região aqui e impedir que o fungo que alimenta as larvas se desenvolva. Então, você vê que aqui, ó, tá tudo com um mofozinho a madeira, né? Tudo escurecido. Então, é uma região que poucas larvas vão conseguir chegar na periferia desse organismo, né? Aqui uma galeria feita pelo adulto, que foi entrando lá da casca e tal, e o adulto vai entrando, depositando o ovo, depositando o micéliozinho, né? E a larva vai crescendo, às vezes, em sentido contrário, tá? Então, as larvas, a galeria do adulto, ela é maior, e a galeria das larvas, elas são menores. Então, isso aqui se torna um processo muito degradante para a madeira, quem quer comercializar, principalmente pinheiro. E aqui, ó, essa parte toda escura aqui, que foi a parte contaminada pelo fungo que detona com a madeira e que abre isso aqui, expõe a luz, e muitas vezes não vai dar sobrevida aos organismos do besouro que precisa estar numa madeira limpa, como essa parte aqui, ó, se desenvolvendo, tá? Aqui já é uma madeira toda atacada pelo fungo, pelo mofo lá do Ascomicota praga, né? Então, nessa madeira, muitas vezes, não vai desenvolver a larva, porque se você observar aqui, se o besouro chega até aqui, coloca sua larva, como que ela vai continuar? Ela não vai conseguir chegar na periferia, porque já não vai ter mais alimento, porque isso aqui fragmenta e penetra a luz, tá? Esse é um outro tipo de besouro, sem ser aquele primeiro, né, o Ambrosigenus, que também é a mesma coisa. Aqui estão os ovos, aqui já está o micélio se desenvolvendo, tá? Ele sai da casca, no cerne, que é a parte viva, vai até uma zona aonde é o alburno, entra no alburno, vai até o ponto onde é o cerne, onde está o xilema. Por que ele precisa ir até o xilema? Que é o que alimenta o fungo, tá? Aqui no início tem parênquima, região cortical, e aí, à medida que esses insetos penetram, aqui está a entrada do adulto, né? Ele vai detonando com essa madeira. Então, a região que o inseto não penetra, a madeira está íntegra, tá? Então, besouros e fungos
atuam através da fragmentação e modificação química de madeiras, né, desses materiais, enquanto para eles é um alimento, é uma sobrevida que ele desenvolveu, para o ser humano isso aqui é uma praga, e para a própria floresta de coníferas, né, é uma praga também, porque tem um dos filmes lá que vocês veem, eles conseguem visualizar grandes extensões da floresta que a planta já está morrendo porque o xilema não consegue transportar muito para nutrir essa planta de seiva bruta, tá? Aqui os caminhos que o adulto faz na madeira, dentro da madeira o masculino e feminino se encontram, e aí do ovo até chegar à fase, essa fase aqui, ó, é o micélio que ele se alimenta, daqui ele já começa micélio e madeira, e na fase final ele já só come madeira, quando sai ele vai continuar se alimentando de madeira. Tá? Então, se ele não se alimentar no início de micélio, ele não chega no seu ciclo final, ok? Outros insetos também, quando ele faz essas aberturas aqui, que eu mostrei logo no início, isso permite que outros insetos entrem dentro da planta, né? E detone com a planta. E detone, muitas vezes, esses túneis podem alimentar a larva na fase final do ciclo também, tá? Mas é uma abertura, uma fragilidade da planta para que outros insetos entrem. Aqui, o grupo, né, a família do Ambrosídeos, tá? E o Ambrosídeo é esse pequenininho aqui, mas tem outros também que fazem esse mesmo processo de simbiose. A árvore morre, tá? E em diferentes porções, a árvore pode ocorrer diferentes tipos de besouro, de diferentes espécies que são simbiontes e que precisam da madeira. O fungo vai destruir floema e xilema dessas árvores, ou seja, não promove alimentação naquela fase do cerne, e o alburno, que é a parte onde está o xilema, onde o fungo cresce. O floema inicialmente alimenta os primeiros ovos, alimenta também com a sua seiva o crescimento do micélio, esse micélio, quando cresce, vai atacar o xilema, e aí vai ter todo um processo muito complicado para isso. Aqui eu coloquei quais são os basidiomicota que interagem com os fungos, com os besouros, né? Principalmente do gênero Entomocortium, e quais são os ascomicotas que são pragas para o próprio ciclo de vida do besouro, porque eles fragmentam muita madeira, abre, chega aos túneis dos besouros novos e aquilo acaba detonando e os besouros não fecham seu ciclo, principalmente o gênero Ophiostoma, tá? Que é um ascomicota mitospórico, ok? Ainda existe um grupo chamado SIDA que utiliza basidiomas diretamente como habitat e fonte de alimento. Em vez dele colocar o ovo dentro do pinheiro, quando aquela orelha de pau se desenvolve fora do pinheiro, ele já coloca os ovos na fase inicial dessa orelha de pau. Como muitas vezes a orelha de pau vai ser endurecida, vai ser trimítica e absorve bastante lignina, os ovos desse organismo se desenvolvem e se alimentam na própria orelha de pau, tá? Outra coisa também é que tem besouros que deixam os seus ovos em qualquer basidioma carnoso, especificamente. Isso é muito comum. Agora mesmo, nesse período, a Aline, ela coletou alguns fungos, eu falei, Aline, bota no congelador logo, ela esqueceu. Então, de um dia para o outro, quando ela foi ver, as larvas do besouro já tinha desenvolvido e comeu o basidioma todo, ela ficou só com a estípite. E era um cogumelo grande, de quase uns 10 centímetros de diâmetro, né? Então, tem alguns que depositam os seus ovos e o ciclo de vida das larvas depende completamente de um basidioma monomítico, tá? As larvas crescem bastante e se alimentam desse basidioma. E esses besouros que colocam os seus ovos, que chegam a formar larvas nesses basidiomas, são chamados de micetobiontes. Se a larva não comer o cogumelo ou uma orelha de pau, ela não chega na fase adulta.
Então, o processo de simbiose é um processo de dependência desse fungo. E o que esse fungo ganha com isso? Tem um vídeo lá que vocês vão ver, que geralmente ele vai soltar, o inseto adulto, ele solta as lamelas, e ele quer comer o que está entre a lamela embaixo e a parte do píleo do lado de fora. Então, na hora que ele solta a lamela, o fungo ganha a dispersão dos seus esporos, tá? Então, tem um vídeo lá que você vai ver, que é inclusive um cogumelo bem carnoso, que ele vai penetrando e a lamela vai soltando assim, tá? Uma vez que ele coloca em um estágio esses ovos lá dentro, a larva se desenvolve, sai e vem se alimentar do resto do pílio, tá? Elas crescem, às vezes a gente, na época de tempo real, a gente já encontrava alguns com larvas também, como um todo. Então, com isso, a gente tem a finalização da nossa aula, aqui a larvinha do besouro, tá? Na fase jovem, aqui o caminho do besouro adulto, aí ele colocou os seus ovos com o seu fungo, mas, infelizmente, ainda não está finalizado o seu processo evolutivamente, porque ele deixa o outro fungo que estraga com essa madeira, abre, ele cresce mais rápido do que o fungo que alimenta a larva, e aí vai entrar luz, essa larva não vai ter mais fungo para ela comer, porque esse fungo aqui vai arrebentar com essa madeira, tá? Por isso que é considerada ainda em uma fase de desenvolvimento, ok? Alguma dúvida? Dúvida ou não? Então, estou considerando que vocês entenderam. Eu vou mandar pelo e-mail como é que eu falar? Uma aula nova para vocês porque eu mandei a aula antiga, tá? Vou mandar uma aula nova para a gente poder conversar, tá? Vou encerrar a gravação.